Oi, Marina. Márcia. Oi, Franciele. Tudo bem? Oi, Andréa. Manaia, Suzane. Muito bom. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Tá difícil de eu escrever aqui. Hoje. Oi, Aline, Franciele. Não estou conseguindo entrar aqui para escrever o tema. Esse meu celular está alguma coisa estranha. Consegui. Tudo bem, gente? Boa noite. Olha, eu sei que a gente está de quarentena, né? E eu também estou aqui bem paradinho. Mas hoje... Oi, Agatha. Dorival, bacana. Hoje eu tive que ir lá no estúdio fazer uma gravação do curso. E aí até gostei, viu? Porque tive um dia meio corrido hoje. Que saudade de ter um dia corrido. Oi, Vicky, tudo bom? Boa noite. Um dia corrido, cheguei aqui com o carro, deu tempo só de tomar um banho, deu tempo nem de jantar. E já tô aqui com vocês. Adoro isso. Adoro essa correria. Então, só escrevendo o tema aqui. Oi, Sol. Bem-vinda. Só terminar de escrever. Tá me dando um baile isso aqui. Comigo mesma. Mas não. Com meu parceiro. Muito bem. Vamos lá, vamos começar a conversar sobre isso? Vamos conversar sobre esse tema? Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Mas não com o meu parceiro. Isso. Então, onde essa história toda começa? Começa primeiro com as informações que recebemos ao longo da nossa vida em torno do tema da sexualidade. Né? Muito provavelmente vocês aqui, se fizerem uma análise, né, vão pensar, puxa vida, desde lá atrás, né, quando eu era menor e comecei a ter as primeiras noções, né, de prazer do meu corpo, né, o que acontecia comigo, né, o que diziam para mim, né, principalmente para as mulheres, né, tem a ideia de que a vulva é suja, não cheira bem, você não pode pôr a mão aí, né? Menina, tem que fechar a perna, essa roupa não é legal você vestir, né? Você não pode falar determinadas coisas, e por aí vai, né? Então, isto são coisas assim mais genéricas, né? E que acontecem de uma certa forma com a grande maioria das mulheres. O que é muito diferente daquilo que acontece com o homem, né? Daquilo que acontece com o homem. Então, com o homem não, se ele coloca o menininho, né? Vai lá, coloca a mão no pipi, nossa, olha só que bonitinho, né? Já é um hominho, que bacana, né? Existe um incentivo, né? Para que o homem desperte logo a sexualidade dele, né? Veja bem, a gente pode pegar de uma maneira amplificada isso, né? Digamos, vamos construir uma situação inversa, tá bom? Por conta de um tema que está aí para todas as pessoas, né? Do filho 04 do Bolsonaro, né?
Pô, vamos lá, puxa vida, ele pegou a metade do condomínio, pegou a maioria do condomínio. Veja só se por acaso o filho 04 fosse a filha 04 e a filha 04 tivesse pego metade ou o condomínio inteiro. O que isto significaria? Significaria o caos, né? Então, são essas as informações negativas que a grande maioria das mulheres receberam em torno da sexualidade, em torno do próprio prazer. Então, é sempre uma restrição, né? É sempre um não poder. É sempre do ponto de vista do ilícito. Disto não pode, né? E, claro, isto tem uma construção histórica que isto vem de muito atrás, de vários séculos atrás, né? De vários séculos atrás. Se algum dia vocês quiserem pesquisar um pouco sobre isso, vocês podem ler o livro chamado Caliban e a Bruxa, né? Que eles vão falar muito bem da ideia da caça às bruxas, o que estava por trás dessa ideia da caça às bruxas que assassinaram tantas mulheres e que colocaram a mulher num papel muito inferior, né, perante a sociedade, perante as relações de gênero, e fizeram com que, inclusive, existiam justificativas da ciência, né, que diziam que as mulheres eram inferiores, mas existiam justificativas econômicas. Ok, tá bom, chega da questão de história, da questão histórica, mas vamos entrar na questão concreta. Então a questão concreta é a seguinte, é que a qualquer impulso ou demonstração de desejo ou de uma necessidade do corpo, essa necessidade, por conta dessas informações, via de regra é reprimida, né? Via de regra é reprimida. Então, isso vai se construindo um meio de se relacionar com a própria sexualidade, que é um meio muito repressor, né? Esse meio repressor, ele vai se estender para a comunicação. Se essas ideias, elas foram ali implantadas na cabeça de cada uma de vocês, no momento que você vai se relacionar, né? Você vai se posicionar, você vai falar alguma coisa, você vai falar pro parceiro, não é assim. O que você acha de fazer dessa forma? Não, normalmente não. Normalmente é uma incógnita, né? É uma incógnita. A relação sexual, né, ela parece que vai descer do aquém, do além, um anjinho lá, ou sei lá o que vai bater uma varinha, né? E a fada, e aí vão começar a tocar fogos de artifício de uma maneira incrível, e aí você vai ter um prazer lindo, maravilhoso, e vai se apaixonar e etc e tal. Só que não é isso. Não funciona desse jeito, né? Por quê? Porque o corpo, ele tem propriedades específicas de estímulo, áreas específicas de estímulo. Então, voltando agora, falando do tema, tenho orgasmo comigo, mas não tenho com o meu parceiro, isso no caso das mulheres, né? Mas não tenho com o meu parceiro. Então, primeira questão é a construção da informação em torno da sexualidade que as mulheres receberam, certo? Ok, então tá. Se ela tem orgasmo consigo mesma, ela já é uma vitoriosa, porque ela conseguiu descobrir o prazer do próprio corpo, conseguiu se permitir realizar estímulos sobre o próprio corpo. Bacana, ótimo, lindo, maravilhoso. Aí tem que enfrentar a segunda resistência que foi criada, que é justamente se posicionar, né? Ela precisa se posicionar. Se posicionar como? Puxa vida, se há muito tempo eu não conseguia me posicionar, como que eu vou conseguir me posicionar agora, nesse instante, nesse momento, né? Então, se o homem é o detentor do poder nas relações heterossexuais, o homem é o detentor do poder para fazer com que esse acionamento aconteça no meu corpo, quem sou eu para dizer alguma coisa para ele, destituí-lo da autoridade que ele tem? Afinal de contas, ele deveria saber tudo, né?
não é a sociedade não é na sua grande maioria, né, comandada pelos homens, é comandada pelos homens. Então, ou seja, se é comandada pelos homens só por uma questão de derivação de atuação, ok, ele deve saber tudo, só que não sabe, né? Sabe lidar com o pênis dele, manipulando ali, fazendo a fricçãozinha para cima e para baixo, para ter um orgasmo ejaculatório de baixa intensidade. Aí vai conseguir. Então, a segunda questão é que se formou uma restrição de comunicação para com a mulher, que ela tem a dificuldade de se posicionar frente ao parceiro para informar aquele parceiro que aquele parceiro não está realizando um estímulo adequado para com aquele corpo. Simplesmente assim. Não é adequado. Aquilo que ele está fazendo não dá resultado, né? Não vai ter resultado para todas as mulheres? Não, existem diferenças de corpos. Então pode ser aquela mulher que tem, por exemplo, que não é o caso desse tema agora, né? Que tem uma grande resposta orgástica, incrível. O camarada vai fazer meia coisa, aquele corpo vai responder. Mas também não vai ser suficiente se ele fizer meia coisa, porque essa mulher que tem essa capacidade precisa de muito mais e ele provavelmente nessa condição não vai conseguir proporcionar esse nível de estímulo que é necessário para despertar o prazer daquele corpo. Então, primeira coisa, recapitulando, a informação em torno da sexualidade que todo mundo recebeu. Como consequência disso, o posicionamento que essa mulher não consegue ter diante desse homem para informá-lo, no mínimo, aquilo que acontece com ela, né? No mínimo, aquilo que acontece, ou melhor, a forma com que ela aciona o próprio corpo, fala, vem cá, meu filho, eu faço o seguinte, eu faço assim, dessa forma e dessa forma. Então vem cá com a sua mãozinha, vem fazer assim ou vem fazer assado, porque se você conseguir reproduzir o mesmo estímulo que eu tenho em mim mesma, pelo menos eu vou ter um orgasmo sem fazer nada, né? Então é preciso ter essa instrução, né? É preciso que a mulher passe por essa restrição da comunicação, né? Que foi simplesmente decorrente desse processo, para que ela informe ao parceiro, pelo menos realizar o estímulo que ela já conhece, né? Então, ok, então esse já é um outro fator, né? Um outro fator. Um terceiro fator. Muito bem, eu tenho orgasmo comigo mesma, mas não tenho orgasmo com meu parceiro. Tá bom, se você tem orgasmo consigo mesma, você, na relação sexual, se você se estimular da forma com que você se estimula, você vai ter um orgasmo com ele. Claro, é você que tá proporcionando o orgasmo a você, tá bom? Você está se estimulando lá, ok, mas vocês estão juntos. Pelo menos compartilharam um momento em que você se fragiliza no seu orgasmo, né? Em que você simplesmente tem uma parada de pensamento, que é o momento do orgasmo, e você pelo menos compartilhou por ele. Então, muito provavelmente, essa mulher, ela não consegue fazer, né, uma coisa que a gente chama de manobra de ponte, né, realizar um estímulo em conjunto com a atuação sexual que está acontecendo naquele momento. Se ela conseguisse fazer isso, ela teria um orgasmo, partindo-se do princípio que ela já tem orgasmo consigo mesma, ok? Então, esse é o terceiro fator, né? O quarto fator, sem dúvida que eu já citei aqui, é o desconhecimento do homem sobre como realizar o melhor estímulo sobre o corpo da mulher. Esse é o quarto. Então, desconhecimento dele, ele não sabe como atuar aquele corpo, ele faz meia dúzia de fricção ali, né, sobre o pênis dele, e o pênis dele vai responder, ele tem um orgasmo, né, ele não consegue entender qual é o mecanismo que acontece, né, não é o mecanismo que acontece com a resposta do corpo da mulher. São mecanismos diferentes, são necessidades de estímulos diferentes, né? Então, ele tem esse desconhecimento. Então, a gente está aqui no quarto fator. Quinto fator,
fingir orgasmo. Quando a mulher finge o orgasmo. Eu já falei um pouco sobre isso aqui em alguns momentos, que assim, fingir orgasmo numa situação em que vocês, mulheres, estão numa condição desfavorável. Desfavorável eu quero dizer assim, o negócio está muito ruim, entendeu? O negócio está muito ruim, não tá bom. Vocês estão numa enrascada, né? Vocês estão numa enrascada, né? Falou, deu ruim esse negócio aqui, não deveria ter feito isso, tal. Então, ok. Finge logo, porque se você fingir, a sua demonstração de prazer vai funcionar como um disparador psíquico para esse homem que vai ejacular. Você vê como a gente é bobo, né? Você vê como o homem é bobo. É ou não é? Escreve aqui para dizer se vocês, no momento que você fingiu o orgasmo, o homem não ejaculou rapidinho depois, não é? Então, quinto fator é esse. Por quê? Se você tem por exemplo, uma relação regular, né? Você tem um parceiro regular, e aí você finge orgasmo regularmente para esse parceiro, o que esse parceiro acha? Ele acha que ele está mandando muito bem e que está tudo certo. Porque ele não vai perceber que aquilo que você tá colocando, que você está mentindo, né? Ele não vai perceber. E agora, então, esse é o quinto fator, né? Sexto, por que mentir? Né? Por que é necessário mentir? Clica no comentário antes que ele suma. Eu não fixei o comentário, tá fixado aqui, Pedro. Então... O quinto fator é por que da mentira, né? A mentira, ela tá em que lugar? Se ela tá nesse lugar de que você precisa se livrar do assunto, beleza, maravilha, faça isso o mais rápido possível para se livrar das encrencas, né? Mas, normalmente, a mentira vem porque a mulher, ela se sente inadequada, né? Porque ela se sente inadequada. Ele está fixado e der certo com o tema correto. Ok. Porque ela tá inadequada, né? Ela se sente inadequada, porque ela se sente na obrigação de sentir, né? Ela entende que o problema está com ela, né? O problema está com ela. Será que tem problema? Problema existe numa questão de adequação sexual. Aí na adequação, de fato, existe uma questão, existe um problema. Né? Mas o problema com ela, de fato, não existe, porque se ela é funcional com ela, não tem por que ela não ser funcional com um parceiro, à medida em que ela consiga reproduzir no mínimo as condições às quais ela tem orgasmo, reproduzir com aquele parceiro, certo? Então são esses os fatores. Eu elenquei aqui 5, né? Pelo menos 5 fatores, né, que a mulher não tem orgasmo com ela mesma. Claro, não tem orgasmo com um parceiro, tem ela com orgasmo com ela mesma e não tem com um parceiro. Aí a gente pode começar a elencar outras questões que inclusive vieram na última live, né? Na última live veio um desses fatores. Puxa vida, olha, será que eu não tenho orgasmo comigo mesma porque eu sou muito controladora? Sem dúvida. Para a gente controlar, pensa na ideia de controle. Eu estou aqui agora, né? Então eu tô aqui, não, pera um pouquinho, eu preciso controlar, não, será que eu deixei tal coisa ali no fogão? Será que eu preciso fazer tal coisa? Eu preciso não sei o que, Se eu fizer isso, eu vou estar aqui com vocês? Eu não vou estar com vocês, né? A minha cabeça vai estar em outro lugar, né? Vocês vejam, eu tô aqui falando com vocês, eu tô com o meu computador aqui aberto, né? E o Pedro me mandou um recado aqui para fixar o comentário aqui, e eu não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma que eu sou homem, né? Vou conseguir fazer uma coisa só de cada vez, né? Mas eu não consegui isso, mas só esse lapso, né, que fez com que eu precisasse ler a mensagem e já me tirou pequenos segundos da concentração total que eu tinha aqui, não é? Então, se existe uma necessidade de controle,
essa necessidade de controle muito provavelmente deve estar a serviço de alguma fragilidade, tá bom? Deve estar a serviço de alguma fragilidade. Então, ou seja, existe uma dificuldade de você se vulnerabilizar frente ao outro, de você se posicionar frente ao outro, de você permitir que o outro tenha acesso a coisas muito primitivas que dizem respeito única e exclusivamente a você. E quando se tem o orgasmo, né, a gente acessa essas coisas, né? Muito provavelmente, ok, tenho orgasmo comigo mesmo, mas não tenho com meu parceiro. Ok, o que passa na sua cabeça? Qual é o instrumental para gerar conteúdo excitatório, né? Ou seja, o que você fantasia para poder se estimular para ter orgasmo, né? Você pensa de fato, né, ou no seu namorado, ou você pensa no terceiro, no quarto, no quinto, né? Ou sei lá, e pensa em todo mundo junto, ou o que você vê, ou o que você lê. Isso tudo faz parte do seu imaginário, né? Do seu imaginário, que se tivesse uma abordagem por parte do outro receptiva e sem crítica, você sim poderia ter essa questão de poder se vulnerabilizar e poder se divertir muito nas relações sexuais. Se divertir muito, né? Porque você não teria críticas sobre você. Então, como a formação da mulher foi muito mais reprimida do que a formação do homem, essas críticas, elas pegam de uma maneira muito mais forte para a mulher, né? Pegam para o homem também. Não é todo homem que é super liberado, muito pelo contrário, né? Nos cursos que eu ministro, a grande frequência é de mulheres. A grande procura é de mulheres. Elas que pegam quase que o parceiro pelo laço, arrastam o indivíduo e trazem o indivíduo para fazer o trabalho. Por quê? Porque quem é mais deficitária no sexo é a mulher, né? Por conta disso, a grande maioria é aquela que tem orgasmo consigo mesma e não tem orgasmo na relação sexual. E aí a gente precisa fazer uma outra distinção, porque muitas vezes essa ideia não tem orgasmo com o meu parceiro está num pensamento de que o orgasmo deva acontecer via penetração, né? E aí eu falo uma frase assim que, olha, fiquem com essa frase: penetração, em princípio, não garante orgasmo a mulher nenhuma, ok? Não garante orgasmo a mulher nenhuma. É preciso entender qual é o nível de resposta e de prazer que existe na penetração para saber qual deva ser o ganho de estímulo para que essa mulher consiga ter o orgasmo que ela necessita ter, né? Então é preciso fazer isso até agora, né? É preciso descobrir isso. Então, como que a gente faz isso? Então vamos pensar aqui, vocês anotem, se quiserem anotar essas coisas, anotem essas coisas, porque é muito importante vocês saberem avaliar como que funciona a resposta do seu corpo, tá bom? Então tá, eu já falei isso na outra live, mas é bem interessante que vocês tenham essa noção para vocês saberem o quanto falta para o seu corpo chegar, tá bom? O quanto falta para o seu corpo chegar. Que legal, Ana Paula, bacana, gostei, adorei, bastante gente. A gente vai aumentar isso aqui mesmo, porque tem que resolver a vida dessas pessoas, Ana Paula, tem que resolver isso de qualquer jeito, porque tem coisas que elas são de fácil acesso, mas desde que a gente tenha a informação, entendeu? E não é a informação de que você chegar assim e falar, ai, puxa vida, né? Eu preciso me sensualizar, eu preciso comprar lingerie. Ok, a gente se sentir excitada sexualmente, né? E ter as brincadeiras todas, gente, é incrível, maravilha, é fantástico, façam tudo isso, se divirtam, tá tudo bem, né? Vai lá no curso da Kátia Damasceno, aprende todos aqueles paranauê que ela ensina, tá tudo bem, mas vem aqui aprender com o Evandro também, que o Evandro
tem 30 mil orgasmos nas costas. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Né? Então, ou seja, eu entendo esse negócio em loco, com a mão na massa. Entendeu? Com a mão na massa. Então, vocês têm que fazer o seguinte. Vocês estabeleçam, pensem qual é o... Vocês vão dar nota, tá bom? Vocês vão dar nota pro orgasmo. Você vai falar assim, olha, o orgasmo, quando eu tenho orgasmo, seja lá que forma for, tá bom? É 10. 10. Vocês dão a nota 10 pro orgasmo, tá bom? Dá a nota 10. E aí vocês vão fazer uma avaliação, das situações sexuais às quais vocês se envolvem. Qual é a nota que vocês dão tendo a referência desse 10, tá bom? Vocês têm a referência do 10. 10 é orgasmo. Aí você vai fazer a avaliação assim. Quando ele X, né? Uma pessoa que você escolha. Quando ele me estimula com a mão, oralmente, com a mão, eu chego a tanto. Então aí você monta uma tabelinha, tá bom? Faça a tabelinha. Coloca lá 10, aí faz a tabelinha. Então aí você vai dizer com as situações de estímulo. Oral, uma coisa. A segunda, você vai falar, eu falei oral, falou masturbação dele, ok? Você pode colocar também masturbação sua manual, né? Você pode colocar, penetração, né? Aí você pode colocar também, penetração vaginal, penetração anal. E aí você vai dar índices, né? Tendo a referência desse 10. E aí você tem o número de cada um deles, tá bom? Aí você tem o número de cada um deles. Tendo o número de cada um deles, comparando com o 10, você vai saber o quanto falta você galgar em cada uma dessas situações para você ter orgasmo. Algumas delas você vai descartar. Falando, não vale nem a pena o investimento, tá bom? Tá muito distante. Galga outra coisa que está mais próxima de você para você conseguir chegar, tá bom? E aí você vai trabalhar essas coisas específicas. Ok, trabalhar nessas coisas específicas significa você... aqui não, Evandro Paulo, muito melhor. Obrigado, doutora Andréa. Então você vai trabalhar essas coisas específicas para você desenvolver o seu corpo nisso. Ontem eu falei uma coisa aqui, né, também a respeito desse tema. Falou, eu tenho orgasmo comigo, mas não tenho, por exemplo, não tenho orgasmo na penetração. Ok, você quer desenvolver orgasmo na penetração? É possível desenvolver orgasmo na penetração, mas você precisa ter, primeiro, a referência desse índice, tá bom? Para você saber o quanto você precisa galgar. E aí vou repetir aquilo que eu falei ontem para as pessoas que não estavam. Se o estímulo que você realiza em você é um estímulo clitoridiano com a mão, maravilha, você vai estimular com a mão e aí você vai trabalhar a introdução, que pode ser de um dildo, pode ser... Vou falar. Qualquer coisa que tenha na sua geladeira com uma camisinha vestida, você resolve esse pepino. Perdão. Você resolve essa história, não precisa comprar nada não, tá bom? E legal, aí você vai fazendo o estímulo e faz o estímulo junto com o clitóris, tá bom? Vai lá, vai fazendo, faz o estímulo junto com o clitóris, faz o estímulo junto com o clitóris, vai fazendo. Quando o seu corpo chegar próximo do orgasmo, né, no nível de excitação X, você suprime o estímulo sobre o clitóris e mantém só o estímulo interno. E aí você observa se o nível de excitação e de resposta prazerosa do seu corpo, se ele se mantém ou se ele cai. Se por acaso ele cair, você deixa ele cair até uma medida que você falou, não, aqui já tá bom. Aí você volta com o estímulo. E aí faz o estímulo subir novamente. Entendeu? Faz o estímulo subir novamente. Quando você fizer esse estímulo subir novamente, ele chegou naquele patamar, você suprime e mantém o outro estímulo. Muito provavelmente vai chegar... Isso não é... depende do índice que você tem. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, entendeu? É prática, isso é prática. Se você quer desenvolver isso, isso é prática, tá bom? E aí, ok, isso tem ângulo também. Esse estímulo, ele tem que roçar aqui, ó, contra o osso pélvico, tá bom? Contra o osso pélvico você precisa roçar isso aqui. Então, tudo bem. Se você fizer isto,
né, você vai desenvolvendo. E aí quando você for transar, o ângulo da penetração que você tem que ter é esse também, né? Você tem que ajeitar o seu corpo para que o pênis roce aqui, ó, aqui em cima contra o osso pélvico. Então aqui é a entrada, né, do introito vaginal, o pênis tem que roçar aqui, ó. Se o pênis fizer isso aqui, ó, né, se você já não tem uma boa resposta, assim não vai ter, tá bom? Então isso é um caso específico para essas mulheres que têm orgasmo consigo mesma, mas não tem o orgasmo com um parceiro. Essa é uma forma de se desenvolver. Mas todas aquelas outras, elas também precisam ser trabalhadas. A questão da comunicação, você fazer uma avaliação de si mesma, né, de entender, puxa vida, olha, eu não consigo estar totalmente entregue na hora do sexo, a minha cabeça fica pipocando, e aí nesse pipocar, simplesmente eu fico desfocada, né, e eu não consigo ter a atenção sensorial. Eu já falei uma coisa aqui, até simbolizei dessa forma, né, se você pensa, seu pensamento está aqui, se você sente, está aqui, isto não são coisas que podem atuar de uma maneira concomitante. Não adianta. Pensar e sentir são duas coisas diferentes, né? Tanto é que os meninos, quando não querem ejacular rápido, pensam no time de futebol, pensam na conta, param um pouco o estímulo, né? Para que haja esse desfocar, né, do sentir do corpo, né? O cérebro vai para um outro canto. Simplesmente, você corticaliza, né? Você corticaliza e aí acabou essa resposta sensorial, né? E para fazer tudo isto também é preciso desenvolver o corpo para que ele tenha uma melhor condução bioelétrica. Se o estímulo ele fica muito fechado e nesse estímulo muito fechado você acaba tendo muita contração, né? Nessa história de você ter muita contração, você impede que a energia simplesmente se propague pelo seu corpo, né? E você tenha um orgasmo que seja super grandioso, entendeu? Então, isto é preciso ter exercícios específicos, né, para se trabalhar a condução bioelétrica do curso, né? Isso é um ato falho, gente. O psicólogo fala assim, né? Isso é um ato falho. Né? Então, para você melhorar a condução bioelétrica das informações sensoriais que acontecem sobre o seu corpo. E tem técnica para isso. Né? Uma das técnicas eu vou passar na segunda aula da Semana Orgástica. Na segunda aula, vocês vão conseguir baixar um e-book que está super incrível, ensinando uma técnica para vocês melhorarem o tráfego bioelétrico sobre o corpo. Então, se vocês fizerem isso, e você baixar esse e-book e realizarem essa prática, realiza essa prática. Se você tiver um parceiro, uma parceira, realiza isso semanalmente, mais de uma vez na semana, que vocês vão ver o resultado do corpo de vocês se vocês fizerem isso. E trocando isso, vai ser uma coisa assim surpreendente. Aquilo que vocês vão sentir a partir do corpo de vocês e dessa melhora dessa condução bioelétrica. O orgasmo acontece sobre a musculatura. Se você tem a percepção de como o tráfego sobre as cadeias musculares, você está abrindo caminho para isso, tá bom? Então vejam, recuperando um pouco aquela coisa da relação sexual funcionar como uma loteria. Ontem né? A pessoa falou assim, eu não tenho orgasmo. Não, e nas relações casuais, aí pior ainda, né? Porque nas relações casuais, se o seu corpo se por acaso não responde numa relação estável, numa relação casual, a não ser que o cabra seja muito bom, né? A não ser que o cabra seja muito bem e mande um vem cá minha filha, né? Vem cá minha filha, fica quieta que eu sei fazer esse negócio. Não estou falando assim, isso é uma brincadeira, claro, que, né, não é assim que são as coisas, mas é só para representar uma ideia de uma possível autoridade sobre o assunto, né? Falando, vem cá, eu sei fazer isso, deixa aqui, vamos, e possa orientar você, né, a perceber melhor o corpo, a perceber melhor como que você pode perceber o corpo, né? Então, isso exige, é necessário concentração,
Concentração, foco, de você voltar para você mesmo. Quando a gente está excitado sexualmente, muitas vezes a gente não consegue, a gente não consegue perceber o que de fato acontece sobre o nosso corpo, né? Acontece que a gente acaba ficando dividido entre o estímulo que você fornece e o estímulo que você recebe. Então, do ponto de vista, né, do trabalho com o Tantra, né, e aquilo que eu vou ensinar para vocês, dar algumas dicas um pouco na semana orgástica, mas muito mais quando no imersão orgástica, que vai ser o resultado disso, do curso que eu vou colocar para vocês, à disposição de vocês, né, ao final desse trabalho todo, né, que aí vocês vão aprender a lidar, como mobilizar essa energia bioelétrica do corpo, vocês vão aprender a como estimular esse corpo, como trabalhar com o pênis para poder dar consistência a esse pênis, para poder dar sustentação para esse pênis, para esse homem não ejacular muito rápido e ter um aumento de potência da resposta do orgasmo. Esse homem vai aprender a lidar com o seu corpo, né, a estimular a vulva, né, que não é aquela coisa, não, a penetração vai lá, ok, você mal está excitada, está no nível 1 de excitação, vai para a penetração, não vai subir no 10. Você entende? O corpo já precisa estar mais lá em cima para galgar menos, né? Para galgar menos. Então isso é muito necessário que vocês façam. Então isso tudo vai estar descrito lá no trabalho, no curso, né, de uma maneira muito didática, muito fácil de aprender. E é claro, vocês têm que praticar. Se não praticar, não tem resultado, né? Então, é por isto, né, que a mulher acaba não tendo orgasmo, tem orgasmo consigo mesma e não tem orgasmo com o parceiro. Existem todas essas variáveis que vocês precisam olhar, né, e resolver cada uma delas. Tem que ter uma boa comunicação, né? Tem que ter um trânsito legal das ideias da sexualidade de você mesma, para com você mesma, ok? Isso é sexo, todo mundo faz, isso é bom, e eu gosto mesmo, e eu quero ter isto, e isto me diz respeito, e é isso que eu quero, e acabou. Tá bom? Então, isto é importantíssimo, né? E você estabelecer uma comunicação empática com o seu parceiro. E tem uma coisa também, que eu vou falar aqui, pensando na ideia do sexo casual. Vamos conversar aqui, na ideia do sexo casual. Na ideia do sexo casual é a seguinte, a gente vai fazer um bate-bola aqui, tá bom? Antes de... Legal, Pedro, já ouvi aqui. Então, vamos fazer um bate-bola. Você conheceu o cara, né? Conheceu ali, bacana, né? Vamos... o Maison aqui, ó. O Maison, eu tô vendo aqui que você é a última pessoa que subiu, né? Ele que subiu aqui, você conheceu o Maison lá na balada, né? Mas vocês se encontraram assim, estão ali e tal. E aí você sente, pô, rolou uma super atração, né? Vocês vão ficar junto ali, pô, puxa, eu acho que eu quero dar pra esse cara. E aí esse cara vai falando, não, eu acho que eu quero comer essa menina, porque, nossa, gostei demais disso aqui. Aí vocês vão começar a conversar, né? Aí vocês vão começar a conversar. Aí, né, ele, como é muito safo, né, entende muito das coisas, falou, puxa vida, olha, vou falar uma coisa pra você. Eu tô muito interessado com você. Eu tô morrendo de desejo por você. Morrendo de desejo por você, eu acho que a gente vai ficar junto, né? E eu percebi que você quer também, tá bom? Aí ela vai assim, uau, né? Vai consentir com você, vai falar, nossa, que bacana, que legal. Então, aí você vai falar assim, ó, posso te fazer uma pergunta? Aí ela vai falar assim, ó, claro que pode. Ah, então tá bom. Aí ele vai perguntar pra você assim, você tem orgasmo? Aí você não vai estar acostumada com isso, né? Mas, puxa, ele é tão fofo, né? É tão fofo. Aí ele vai chegar assim e vai falar assim, aí você vai falar assim, ah, eu tenho. Puxa, que bom que você tem orgasmo. Que legal, que bacana. Posso te fazer mais uma pergunta? Ah, pode. Como você tem orgasmo? Aí isso vai te estranhar. Aí você vai falar assim, nossa, mas como assim tem orgasmo? Aí você não entendeu muito bem a pergunta, mas você vai perguntar para pô, Michael, mas como assim? Como eu tenho orgasmo? Como você tem? Você tem orgasmo com estímulo oral?
Aí você vai parar e pensar, e você vai falar assim, falou, olha, eu já tive uma vez só, mas foi só com um parceiro que conseguiu me fazer isso, né? Depois os outros, assim, na verdade parece que foi meio assim, né? Não rolou muito bem e tal, né? Aí o Michael já pelo lado de cá, ele vai falar assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Então, se ela já teve uma vez, ela pode ter de novo. Então, mas não é qualquer tipo de estímulo que eu vou ter que fazer. Aí ele pode perguntar ainda, tá bom, e com estímulo na penetração, você tem? Aí ela vai falar, eu nunca tive. Ok, tá bom, tá tudo bem, né? Que você nunca teve. Tá legal. Então ele já está formando o repertório aqui para entender aquilo que ele precisa fazer com aquele corpo. Qual tipo de estímulo que ele tem que fazer. Ele sabe que se ele ficar 2 horas ali no batistaca, não vai resolver. Ela não vai ter orgasmo. Não é que ele não vai ter a penetração, ele vai ter. Né? O sexo é dessa forma, né? Tá tudo bem. Né? Então, ele já vai norteando qual é a atuação que ele precisa ter. Porque senão, ok, o Michael encontrou com ela encontrou com ele, maravilha, né? Vamos colocar aqui a Malu. A Malu que tá aqui, ó. Quer ver a Malu Garcia? Michael encontrou com a Malu. E aí vocês conversaram e tal, e aí, na verdade, né, rolou um infight ali entre vocês e vocês vão pra cama, vão pro motel. Ninguém sabe nada de ninguém, né? Ninguém sabe nada de ninguém. E de repente, agora eu vou ferrar com o Michael. E de repente o Michael assim, tá super preocupado porque nas últimas 2 relações que ele teve, assim, ele ejaculou muito rápido. Né? E aí ela tá super preocupada que nas últimas relações que ela teve, que foram casuais, ela também não teve orgasmo. Então ela tá cismada consigo mesmo. Aí esses dois se encontram, vai dar certo isso? Muito provavelmente não vai dar certo. Muito provavelmente vai dar errado essa história, entendeu? Vai dar errado porque existe uma tensão desse lado aqui, existe uma ansiedade por temor de desempenho, né, pelo lado dele, e existe uma insegurança pelo lado dela, né? Então, numa relação rápida, né, casual, não vai funcionar. Ok, de repente, puxa vida, foi tão legal, né, a vontade de estar junto foi tão grande, que aí ele simplesmente, ok, amor, olha, essa aqui não foi boa, né? Não foi não. Não foi boa pra mim? Pra mim também não. Falou, olha, mas, puxa vida, eu gostei tanto de você, vamos continuar tentando? Ótimo! Porque nesse momento, nas relações que começam a ter uma regularidade, que o sexo começa a melhorar. Sexo melhora com regularidade, com frequência, com repetição, né? Eu sou favorável às relações estáveis, gente. Essa é a minha perspectiva, né? A não ser que você, mulher, tenha uma resposta do corpo assim inacreditável, que seja aquela que tocou a orelha, tem orgasmo. Ok, aí se você for dessas, você pode sair dando que nem chuchu na serra, porque você vai se divertir bastante, porque o seu corpo responde e tá tudo bem, né? E vai funcionar muito bem isso, né? Mas isso diz respeito a esse caso específico, a essa mulher que tem uma resposta que é uma exceção, tá bom? Que é uma resposta que é uma exceção. Então, é isso aí, né? Então, bacana que tem vários comentários aqui. Michael, desculpa com a brincadeira aqui, e quem mais que eu brinquei aqui foi a Malu, né, Malu? Foi o Michael e a Malu. Formei um par aqui, ó. De repente aqui a live do Evandro vai ser uma live casamenteira daqui a pouco aqui, vou formar os pares aqui de vocês nessa live para todo mundo se divertir nesse negócio, tá bom? Então, gente, acho que é isto que eu queria dizer a respeito desse assunto, né? Acho que a gente coletou muitas informações e eu dei uma tabelinha aí para vocês como descobrir esses índices de vocês para vocês pensarem. Isso é sério, gente. É sério, sério, sério mesmo e funciona, tá bom? Anotem essa história aí
de vocês fazerem essa tabelinha e façam essa autoanálise, né? De que ponto de resposta, né, de prazer o seu corpo tem nesse exato momento. Então, amanhã, qual que é a live de amanhã? Deixa eu para pegar aqui o tema. Espera aí. Deixa eu ver qual que era o tema. Ah, o tema tá aqui no do Pedro. Espera aí. Espera um pouquinho. O tema da live de amanhã, que eu não me lembro. Preciso lembrar aqui. Oh, meu Deus, cadê? Não sinto mais desejo sexual. Ok, também tem bastante coisa para conversar sobre isso amanhã. Não sinto mais desejo sexual. Então é o tema da live de amanhã. Eu quero agradecer os 501, a última vez que eu vi estava 501 inscritos no meu canal do YouTube, né? Eu tinha um outro canal antes, né, com a querida amiga Sol, e que a gente tinha muito mais inscritos lá, era um trabalho que a gente ia fazendo já há mais de 3 anos, né? E que a gente parou, e agora eu estou aqui com esse canal sozinho. E então estou muito feliz que tem 2 meses o canal, eu estou com 501 inscritos. E, gente, se vocês acharam, né, que isso é uma coisa bacana, legal, que vocês podem tomar proveito com isso, e que se vocês precisam, de alguma maneira, ajudar alguma amiga, algum amigo, compartilha esse conteúdo, né? Vê lá no canal, porque tem muita informação das coisas que eu falo aqui, também tem muitos vídeos que eu repito os temas, né, e que eu falo lá também de uma maneira mais concisa a respeito desses temas específicos, tá bom? Então eu acho que isso pode ajudar bastante muitas pessoas a buscarem este tipo de solução. E Pedro, que você está me ouvindo aí, vamos colocar num tema, né, uma gravação de um vídeo, essa feitura dessa tabela a respeito da resposta do corpo, porque eu preciso deixar isto disponível para as pessoas, porque vai ser muito importante que elas pensem a respeito disso. O Pedro está aqui, né? O meu produtor, e aí a gente vai gravar depois esse vídeo para poder disponibilizar para vocês pensarem também a respeito desse assunto, tá bom? Então, se quiserem compartilhar isso, o Instagram também vai ser super legal, né? Assim ajuda a gente nessa missão de botar isto para fora, né? Ajudar as pessoas aí a terem boas relações sexuais, né, gente? Isso é pra gente se divertir, para vocês não só se divertir. Pela diversão por si só já é uma coisa incrível, mas a ideia de que vocês possam se expandir. A gente está falando aqui de desenvolvimento sensorial. Desenvolvimento sensorial significa expansão de consciência, significa presença, significa posicionamento no mundo, significa você saber realizar ou ir em busca as coisas que você quer realizar. É isto, entendeu? E a energia sexual é a energia que nos mobiliza para a ação. Então, isto está muito mais complexo, é muito mais amplo do que você só ficar tendo orgasmo, né? E como eu falei, ter orgasmo por ter orgasmo já é lindo, maravilhoso, todo mundo tem que ter, tá bom? Né? Mas isso é muito mais amplo do que isso, né? A saúde sexual das pessoas é muito mais ampla do que isto, né? Saúde sexual é um posicionamento político, inclusive. Tá bom? Deixa eu ver se eu preciso comentar alguma coisa aqui, porque, né, foram subindo várias coisas e normalmente eu comento, mas dessa vez eu não consegui. Malu, muito bom. Os jovens precisam muito buscar aprender sobre o outro. É isso aí, Malu, perfeito. Sueli, já me inscrevi e compartilhei com a amiga. Obrigado, Sueli. Renatinho, boa noite. É possível abrir o espaço para perguntas? Renatinho e Rê, é isto? Agora eu acho que eu não vou conseguir responder, mas de repente se você me mandar no direct, pode ser que eu consiga dar uma olhada nisso, porque eu tenho mais alguma coisa para ver lá. E alguém botou uma pergunta aqui, eu só quero ver o resto dos comentários. Ana Paula, obrigado pelas dicas, já estou lá no YouTube, bacana. Ana Paula, né? A gente tem que resolver a sua questão, Ana Paula, né? A gente vai resolver a sua questão. Eu não tenho problemas em dizer como funciona para mim. Perfeito, é isso aí. Maravilha. Andy, querida, obrigada. Maravilha, bom te ver aqui, Andy.
né? Também sou favorável às relações estáveis. Fiquei casado durante 30 anos. Eu também. Né? Morgana, que assim seja o futuro. Comunicação aberta, sem tabus, educação sexual nas paqueras. Isso mesmo, educação sexual nas paqueras. Né? Afinal de contas, se é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa ter. E essa abordagem pode ser por parte da mulher? Claro que pode, por que não? Tem que sustentar, né? Porque aí você já tem. Muito provavelmente o homem vai achar estranho, né? Mas ok, vocês têm que se posicionar, né? Então é isto, discutir a sexualidade é saudável, maravilha, maravilha. Então, gente, eu acho aí, Valtina, às vezes a gente gosta do cara, tem tesão nele, mas na hora não consegue gozar. É isso mesmo que acontece, né? Porque gozar não é simplesmente uma coisa simples que vão lá e é isto e resolveu. Tem técnica, entendeu? Tem forma de abordar específico, né? Não é qualquer estímulo oral sobre o clitóris que vai dar resultado sobre o clitóris. Não é qualquer coisa, tá bom? Então é isto, maravilha. Então eu vou... Tinha uma pergunta aqui, tem duas, deixa eu clicar aqui. Falta a palavra não no seu texto fixado. É isso mesmo, eu não consegui escrever ali. Evandro, faltou o não no tema. Ah, maravilha. Eu não consegui escrever na hora, me perdi aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Então dá tempo aqui, vou tocar uma música para vocês e aí a gente finaliza. Espera aí. Meu violão tá aqui. Então, aí eu tô recebendo um recadinho aqui. Ok, tem uma história de printar live. Se vocês quiserem printar live, é super legal. E se você gostou também, você pode compartilhar na sua rede, com as amigas. É isso que eu já falei, né? Então, maravilha. É isso aí. Vamos lá. O que eu vou tocar aqui? Essa aqui, legal. Isso aqui eu fiz para um espetáculo de teatro. Se a gente feia em Nanterre, se a gente burra em São Paulo, há também em Brasília, Basileia, também há em Paris ou em Miami. O culpado é o Voltaire, o culpado é o Voltaire, o culpado é o Voltaire, o culpado é o Voltaire. Por este meu tropeção, o culpado é um pão. Por essa bala perdida, é a fome sentida. Eu vou cair e quebrar o nariz, morrer na cama, neste chão de lama. O culpado é o Voltaire, o culpado é o Voltaire, o culpado eu não sou, o culpado é o Rousseau. Se é que temos miséria, se detesto gente séria, se é que temos miséria, se detesto gente séria. Voa, voa, voa pro céu, voa, passarinho voa, 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 voa pro céu, voa, passarinho voa. O culpado é o Voltaire, o culpado eu não sou, o culpado é o Rousseau. Diga lá, meu irmão, qual é o seu culpado? Diga lá, meu irmão, qual é o seu culpado?
Qual é? Qual é? Qual é? Não tem culpado, somos responsáveis por nós mesmos, ok? O seu prazer é sua responsabilidade, tá bom? Cuide dele. É isso aí, gente. Obrigado. Amanhã estou aqui de volta novamente com aquele tema que eu falei para vocês. Obrigado, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, tá bom? Espero vê-los amanhã. Beijo. Obrigado. Fui.